do simulado, vamos começar a questão 1, que diz: em 1997, iniciou-se a ocupação de uma fazenda improdutiva no interior do país, dando origem a um pequeno povoado. Estima-se que a população dessa cidade tenha crescido seguindo a função P é igual 0,2 mais log de P na base 2, onde P é a população em milhares de habitantes, P é a população e T é o tempo em anos. A população dessa cidade atingirá a marca de 6,2 mil habitantes após. Então, o que você vai fazer na hora do simulado? Você vai escrever a função que eu te dei, a população depende do tempo. Quer dizer, o tempo vai passando e a população vai aumentando. Então, eu vou escrever aqui a função população é igual a 0,2 mais log de T na base 2. Olha o que está escrito aqui, que a população será de 6,2 mil habitantes. Então, na hora do simulado, você vai substituir o P de população por 6,2. Só isso. Substitua P de população por 0,2. Aí você vai achar o quê? O tempo que demorou para a população ser 6,2 mil habitantes. Então, 0,2 mais log de T na base 2. Faz o seguinte, bem fácil, esse 0,2 vai ao primeiro membro negativo e se junta ao 6,2 menos 0,2 é igual a log de T na base 2. 6,2 menos 0,2 dará 6. É igual a log de T na base 2. Para terminar a questão no simulado, eu faço a definição. Base, lembra das setinhas? 2 elevado ao expoente ao logaritmo 6 é igual ao logaritmando, que é o tempo. 2 à sexta é o 2 multiplicado por ele mesmo, 6 vezes, que dá 64. Então a resposta é: demora 64 anos para que a população desse pequeno povoado seja de 6,2 mil habitantes. Pronto, em pause. Vamos lá, galera. Questão número 2. A figura abaixo mostra o gráfico da função logarítmica na base B. O valor de B é... Então, o exercício está perguntando qual é o valor da base na função logarítmica. Vê se alguém lembra disso aqui, ó. Função de x. Quer dizer que o meu cálculo depende do x. Olha o que está escrito. Função logarítmica, então vou escrever logaritmo. Como é função, veja, função, nós temos função de x é igual a log de x, porque é função de x, depende de x, na base b. Aí você escreve a base b. E quem que está em função de x? Você joga valores pro x para achar o y. Então, quem está função de x, quem depende do x é o y. Porque sempre você joga valores pro x para achar o y. Então, quem está em função de x, quem depende de x, é o y. É igual a log de x na base b. Agora, faz o seguinte. Na hora do simulado, só um detalhe, aqui é 0,5 que vocês copiaram, né? 0,5. Na hora do simulado, você vai olhar qual é o valor do x. O x é 0,5. Então você vai vir aqui, ó, e no lugar do x, coloca o 0,5. E
Quando x é 0,5, qual é a ligação do y? Menos 1. Então você apaga o y e coloca que o y vale menos 1. Então olha para o ponto. X vale 0,5, substitua x por 0,5. E o y vale menos 1, substitua y por menos 1. Agora isso aqui, ó, você já fez umas 100 vezes. Base elevado a menos 1, que é o expoente, o logaritmo, é igual ao logaritmando. Alguém fala o que significa expoente negativo? Inversa da base. Qual que é o inverso de B? O inverso de B é 1 sobre B. Na hora que eu inverto a base, troca-se o sinal do expoente. Ah, mas eu não preciso ficar escrevendo elevado a 1. Todo valor elevado a 1 é ele mesmo. Então não há nem necessidade de ficar escrevendo elevado a 1. E o que é 0,5? É meio. É 1 sobre 2. Meio você pode escrever como sendo 0,5 ou 1 sobre 2. Multiplicando cruzado, acabou. B vezes 1 é B e 2 vezes 1 é 2. Então a base vale 2. Voltando à revisão, questão número 3, simulado. Determinada espécie de eucalipto apresenta uma relação que interliga seu tamanho, a sua altura, com o tempo de plantio. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: enquanto mais tempo passar, maior será a altura do eucalipto. Faz sentido. Tempo passando e a árvore tende a ficar maior. Dada pela função HT, na hora da prova, HT significa altura em função do tempo. A altura depende do tempo. Aí ele coloca o restante da fórmula, da função. Ah, só um detalhe, aqui está escrito base 3. Lá na hora de digitar no Word, não tem como colocar o 3 lá embaixo. Então a gente faz menorzinho para representar a base. Aqui está a base. Aí ele diz, HT é a altura da árvore em metros e T é o tempo que vai passando em anos. Nesse caso, qual é o tempo? Na hora do simulado eu quero achar o T de tempo. Qual é o tempo necessário para que a árvore tenha a altura de 32 metros? Então vamos fazer o seguinte, escreva a função. A altura depende do tempo. Aí eu escrevo o 29 mais log de 1,5t na base que ele me deu. Fica esperto, aqui a base. Agora, olha o que ele disse. Ele disse assim, ó, a árvore terá 32 metros. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Apaga a altura, faz assim. A altura eu apago e coloco 32. Porque ele está falando pra gente que a altura tem 32 metros. Aí você passa esse 29 por primeiro membro, fica 32 menos 29, só isso. Agora repete o restante. Log de 1,5t na base 3. Quanto que é 32 menos 29? Dá 3. Agora é só repetir. Log de 1,5t na base 3. Olha o que a gente fez várias vezes. As setinhas. Você vai repetir bastante essas setinhas. A base é 3. Elevada ao expoente 3 é igual a 1,5t. Para terminar, 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. É igual a 1,5t. Quem está multiplicando a letra, desce dividindo.
27, a operação inversa é a divisão, hein? Dividido por 1,5. Pronto. 27 dividido por 1,5 faz assim. Multiplica por 10 em cima, 10 embaixo, aí a vírgula some. É uma casa após a vírgula, basta multiplicar por 10. Então a resposta final será 270 por 15. Ao dividir 270 por 15, eu chego no resultado da letra A, que é 18. Então a resposta é: demora 18 anos para que a árvore chegue a uma altura de 32 metros. Voltando para a questão número 4, considere a função definida por... Na hora do simulado, copie as fórmulas que ele passar para você. É em cima delas que você vai fazer o exercício. Olha o que está escrito aqui, ó. Função de x. Então, meu cálculo depende do x. Log de x na base 4. Lembrando, aqui ó, o 4 menorzinho representa a base. Aí ele fala que nós temos esse gráfico aqui no exercício. Aí ele diz, a ordenada é 2. Ordenada 2 significa que o valor do y é 2. Se fosse abscissa, ele falaria abscissa 1. É o valor do x abscissa. O y é ordenado. Só lembrando um pouquinho. Aí ele diz assim, ó, o valor do x para que a função seja 2 é igual a... Olha o que está escrito aqui. Leia o que está escrito aqui. Função de x é igual a 2. Se está escrito função de x igual a 2, você vai fazer isso aqui, ó. Apago função de x e coloco no lugar o 2, porque ele disse que função de x vale 2. Agora olha como é que o exercício é mole, tranquilo. Você vai fazer a definição das setinhas, que a gente tem feito muitas vezes. A base 4 elevada ao expoente ao logaritmo 2 é igual ao logaritmando x. Pronto. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Terminamos o exercício. Ah, eu posso tirar uma prova para ver se eu acertei. Deixa eu tirar uma prova. Olha o que está escrito aqui. Log de alguém. Olha o alguém, acabei de achar o x vale 16. Na base 4, ele está dizendo que dá 2. Ele está dizendo que dá 2. Deixa eu conferir, ó. 4 elevado a 2 dá 16. Certinho. Tiramos a prova. Então, essa é o x que eu estava procurando. É 16. Questão 5. Vamos lá. Para determinar a rapidez que se esquece de uma informação, para determinar a rapidez com que eu esqueço uma informação, foi efetuado um teste em que listas de palavras eram lidas a um grupo de pessoas. E num momento posterior, verificava-se quantas palavras eram lembradas. Uma análise mostrou que, de maneira aproximada, o percentual S significa percentual de palavras lembradas. Então, por favor, S é um percentual de palavras que eu estou lembrando, em função do tempo, porque à medida que o tempo vai passando, eu posso esquecer de algumas palavras da lista que eu li. Aí o exercício diz que nós temos essa função, que vai ser percentual do que eu lembro, depende do tempo. O tempo vai passando e eu vou esquecendo algumas palavras da lista que eu li. Após 9 minutos, que percentual da informação inicial é lembrado? Então vamos lá. S significa percentual do que eu lembro.
da lista que eu li. Tem algumas palavras lá. Aí o tempo vai passando, eu acabo esquecendo algumas palavras da lista. S é igual a 15 vezes log de T mais 1 mais 85. Acompanhe, a gente está terminando. S é o percentual do que eu lembro, é igual a 15 vezes log. A letra T significa tempo. Se passaram 9 minutos, o exercício disse que após 9 minutos, quantas palavras eu vou conseguir lembrar? Qual é o percentual que eu lembro? Então, o tempo é 9. Tempo T9 mais 1, mais 85. Fechando. 15 vezes log. 9 mais 1 é 10, mais 85. Alguém, por favor, na sala lembra que quando não temos base, a base é 10. Qual é o logaritmo de 10 na base 10? É 1, porque 10 elevado a 1 dá 10. Então a resposta é, percentual do que eu lembro é 15 vezes, log de 10 na base 10 é 1, mais 85. Aí o exercício está pedindo para a gente descobrir qual é o percentual que a gente vai lembrar. Então, nós temos 15 vezes 1 é 15, mais 85. Se eu somar 15 mais 85, eu acho quanto? Só um detalhe, é menos 15. A fórmula é menos 15. Então aqui eu vou acrescentar, ó, menos, 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 menos 15 mais 85. Aí eu acho 70%. Por favor, detalhe importante. Na fórmula tem o menos 15 que eu engoli. Não engula o menos. Coloque aí menos 15. Mais 85, 70%. Após 9 minutos, eu lembro de 70% das palavras que eu li.